Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 340. O pai está chegando. O que aconteceu? Cerca de uma semana atrás, Opis desapareceu. O que? Ela usou seu poder para se teletransportar. Aparentemente, ela queria vir te visitar, mas desde então ninguém a viu desde então. Natalia, que estava por perto, falou em nome de seu pai, que lhe deu essa informação. A probabilidade dela estar no mundo humano é alta, afinal, Vlad tem força em todo o Nightingale. Ele não demoraria muito para encontrá-la se ela estivesse aqui. Ruby continuou. Ao ouvir a voz de Ruby e Natalia, Victor respirou fundo e perguntou: mais alguma informação? Pedi Hilda para falar com nossos contatos no mundo humano, mas nem eles sabem nada sobre Opis. Violet falou enquanto olhava para Hilda, que estava ao lado dela. Hilda assentiu levemente com a cabeça, indicando que estava certa. O que é natural, afinal, a Terra é um lugar muito grande, ela poderia estar em qualquer lugar. Sazia falou. Alguma chance de ela estar em outros reinos como o inferno, etc. Victor falou. Isso é. Ruby ficou em silêncio. Ela não sabia dizer se isso era possível ou não, afinal, ela não tinha conhecimento suficiente do poder de Opis. Olhando para a pessoa mais experiente da sala, Ruby perguntou: qualquer ideia? Eu não sei se você sabe, mas ir para qualquer reino como o inferno, e reinos onde os deuses têm seu panteão, exige uma quantidade ridícula de energia se você for um mortal. Não importa o quão especial seja a filha do rei vampiro. Ela não pode chegar a esses lugares facilmente. Isso é verdade. Natalia sentiu, embora só conseguisse abrir uma pequena fresta em direção ao inferno, pequeno o suficiente para Victor lançar uma bomba naquele lugar. Mesmo meu pai precisaria usar todo o seu poder para criar uma fenda grande o suficiente para entrar nesses reinos, reinos cujos deuses e demônios desses respectivos lugares poderiam interferir, tornando isso uma tarefa impossível. Mas há uma pequena chance de ela estar em algum desses lugares, certo? Victor falou. Bem, sim. Natalia não podia negar. Victor ficou em silêncio. Querida, eu sugiro que você não pense assim. Ruby alertou Victor. Eu sei, não adianta ficar com raiva e perder a cabeça com informações insuficientes. Victor aprendeu sua lição quando esteve longe de suas esposas por 1 ano e meio inteiro. Isso, mesmo. Ruby sorriu. Isso também foi uma lição para ela, afinal, ela nunca tinha ficado tanto tempo longe de sua mãe. Sazia e Violet se entreolharam por alguns segundos, só perceberam que as duas se conheciam como a palma da mão agora. Mas ela ainda não me venceu, tenho uma coleção inteira de Victor desde pequeno. Ruby olhou estranhamente para Violet, que estava rindo como um maníaco perseguidor. Vamos para a eliminação, vou procurar no mundo humano primeiro, se eu não encontrá-la. Acho que talvez ela esteja perdida no planeta Nightingale. Ok, mande Natalia me buscar, eu vou procurá-la. Mas você acabou de chegar? Sazia falou. Não importa. Victor cerrou o punho e sentiu o poder de um raio percorrendo seu corpo. Opis é a prioridade. Assim que eu garantir a segurança dela, retornarei ao território de Eleanor. Victor não podia deixar um lugar tão divertido sem aproveitar tudo que este lugar tinha a oferecer. E ele estava aqui há menos de um dia. Natalia, estou contando com você. Sim, mestre. Com as meninas ainda no telefone, Victor olhou para a Siena. Você ouviu, certo? Sim, e pensar que a pequena princesa vampira desapareceria assim. Siena colocou a mão no queixo como se estivesse pensando em algo. Deixe as meninas saberem o que aconteceu. Quando eu voltar, continuaremos nosso treinamento. Ok, Siena assentiu e logo caminhou na direção oposta de Victor, mas ela parou quando viu um portal aparecer ao lado de Victor. Logo Natalia saiu do portal. Aquilo foi rápido. Eu tenho sua assinatura de energia, posso encontrá-lo em qualquer lugar, e também visitei este lugar no passado. Natalia falou enquanto olhava ao redor. E isso não é nada estranho. Siena riu. Natalia deu de ombros. Ela só não queria perder Victor de vista caso algo como o que aconteceu no passado acontecesse novamente. Victor não se importou. É bom que Natalia sempre soubesse onde ele estava, para que algo como o incidente que aconteceu no passado não pudesse acontecer novamente. Victor também valorizava muito a Natalia. Seu poder era simplesmente muito útil e perigoso. Afinal, seu poder ignorava qualquer tipo de defesa. O presidente de algum país está em um bunker. Natalia só precisava saber a localização do bunker, e ela poderia criar um pequeno portal no bunker e lançar uma bomba por ele. E pronto,
O presidente está morto. Também serviu para espionagem de longa distância. Ela poderia criar um buraco no espaço e ver e ouvir através de qualquer lugar que desejasse. Foi assim que ela viu a luta de Victor com Natália no passado. Natália, conto com você. Assim que eu encontrar o PIS, ligo para você. Sim. O portal anterior de Natália desapareceu e logo outro portal foi criado. Ruby, entre em contato com nossas bruxas e Esther. Sim, querida. Também contatarei meus 2 espiões que tenho na Inquisição. O PIS é bastante singular, e devido à sua linhagem, a igreja que tem contatos em todo o mundo deve saber de alguma coisa. Esta é uma boa ideia. Como esperado de você. Victor deu um sorrisinho gentil. Para ser honesto, ele havia se esquecido completamente daqueles 2 idiotas. Querida, antes de você ir, que quantia absurda é essa que entra na sua conta pessoal do Frostbank todos os dias? Esse dinheiro vai parar de vir eventualmente. Isso é apenas o resultado do vídeo que vendi para Selena. Victor deu um sorriso que enviou calafrios na espinha de Natália e Siena. Especialmente de Natália, que estava ciente do que o rei estava tentando esconder, e estava conseguindo. Afinal, ninguém poderia escapar de seu feitiço vampírico. Ela mesma só soube disso porque seu pai chegou em casa frustrado e contou tudo para ela. Acontece que o trabalho do pai dela era muito estressante. O homem só não ficava careca porque seu poder não o deixava crescer cabelo. E pensar que ele foi o responsável por acender o fogo que causou todo aquele desastre. Não se engane, Natália sabia que Vlad foi quem trouxe isso para si mesmo. Victor acabou de acender o fogo e viu o circo pegar fogo. Ironicamente, se Vlad tivesse um relacionamento mais estável com suas esposas, esse vídeo teria sido visto como uma pegadinha muito desagradável. Em outras circunstâncias, esse vídeo nem causaria problemas. Foi um movimento simples, um movimento que poderia ser considerado infantil, mas esse movimento foi o gatilho que causou toda a separação das esposas de Vlad. Como Victor vai reagir ao saber dessa informação? Pensando na personalidade de Victor, ela entendeu que ele iria apenas ir como um louco enquanto batia palmas. Com sua observação recém-adquirida, Victor notou as microexpressões de Natália. A empregada tentou escondê-lo, e ela fez um bom trabalho. Se seu oponente não fosse Victor, ela teria escondido muito bem essa informação. Alguma coisa aconteceu, hein? Victor sorriu por dentro. Ele queria muito saber qual foi o resultado de seu vídeo inofensivo. Mas ainda não era a hora. Ele precisava manter seu álibi inocente. Sou inocente até que alguém prove o contrário. Ele pensou. E se alguém apontasse o dedo para Victor acusando-o de culpa, Victor usaria o punho da democracia para silenciá-los. E o que foi esse punho de democracia? Bomba de 200 kg equivalente a uma bomba nuclear. Agora que ele estava no território de Eleanor, ele poderia obter esses bens facilmente. E isso é pura democracia. Esplêndido. O presidente do ZEUA deve estar muito orgulhoso de seu compatriota. Sentiu vontade de rir muito agora, mas conteve-se. Vídeo. As 3 esposas falaram ao mesmo tempo. Querida. O que você fez? Ruby perguntou enquanto suspirava. Ela estava tendo aquela sensação de novo. A sensação de que alguém tinha jogado a merda no ventilador. Merda tão grande que o lugar fedia. Claro que esse alguém era Victor. Algo realmente divertido. Sim, de fato. Muito divertido. Isso vai morder nossas bundas no futuro. Sazia perguntou o ponto principal. Claro que não. Provavelmente bruxas ou lobisomens, talvez deuses. Victor fez vários pequenos planos para que não voltasse a mordê-lo no futuro. Essa também foi uma das razões pelas quais ele deu esse vídeo para Selena. A mulher nem deve ter percebido que estava sendo usada porque estava tão feliz que finalmente ganhou uma fraqueza de Vlad. Então isso é bom, vamos ignorá-lo até que você decida nos contar. Violette falou. Não se preocupe, eu vou te dizer pessoalmente, eu não me sinto confortável falando sobre coisas importantes no meu celular. Não é que ele estivesse desconfortável, ele simplesmente não confiava na tecnologia para falar sobre assuntos tão delicados como esse. Entendo, isso é bom. Violette abriu um sorriso gentil. Querida, estou indo para o território do clã Dester também. Sazia de repente falou. Por quê? Violette está bem, e ela não precisa da minha presença aqui, afinal, eu não estou ajudando muito como Ruby. Basicamente, estou entediada. Violette corou um pouco quando ouviu o que Sazia disse. Ver alguém falando sobre o seu bem-estar na frente dela foi bastante
Constrangedor. Mas foi uma sensação muito boa. Victor riu. Você não está lá há 2 dias. Bem. Estou entediado. E quero ficar longe dessas montanhas de papéis. Ah! Victor entendeu agora. Eu tinha feito uma proposta para colocar tudo que é importante em um servidor pessoal. E eu achei essa proposta muito boa. Violet falou. Ruby tem algo parecido em seu laboratório pessoal. Vou pedir para ela comprar e colocar um aqui no meu clã. É uma boa ideia. Ruby é melhor nesse tipo de coisa. Seu servidor deve ser um pouco maior que o meu. Mas conversamos depois. Ruby falou: você está indo para o mundo humano agora. Ruby continuou para Victor: sim. Por favor, não destrua um país, não cause o apocalipse. Se alguém machucar o PIS, apenas mate o responsável, ok? Ok? Ruby começou a suar um pouco frio enquanto ouvia Victor em silêncio. Falo com você mais tarde, querida. Victor falou em um tom gentil e desligou o telefone. Victor rapidamente pulou no portal. Um silêncio desconfortável caiu ao redor das meninas. Devo me preparar para relatar que um país desapareceu da face do planeta. Querido não iria tão longe a ponto de matar inocentes de um país inteiro. Afinal, ele segue a filosofia de um guerreiro. Ele só mata as pessoas que erguem a espada contra ele, e que prejudicam sua família. Provavelmente, isso só causará uma guerra. Violet pensou que ele só destruiria um país inteiro se ficasse realmente zangado, e se perdesse nessa raiva, algo como o que aconteceu com os Katashi quando Ruby foi sequestrada no passado. As meninas olharam para Violet em silêncio. Como isso é melhor? Sasa sentiu uma leve dor de cabeça. Ei, pelo menos o país ainda estará intacto. Um silêncio desconfortável caiu sobre o lugar. E então Ruby visivelmente suspirou enquanto falava. Espero que nada tenha acontecido com Alpis. Violet e Sasa ficaram em silêncio, mas pensaram o mesmo que Ruby. Victor olhou em volta e viu apenas um céu azul. Ele rapidamente usou seu poder e flutuou no ar. Ela me jogou no céu. Ele murmurou para si mesmo. Ele ouviu um barulho próximo e viu um avião passando por ele. Ele acenou levemente para a criança que olhava distraidamente pela janela. A criança arregalou os olhos de uma forma cômica, mas antes que pudesse reagir, o avião havia sumido. Victor riu levemente. Ele olhou para Sue e, por alguns segundos, sentiu o sol aquecer todo o seu corpo. Ele fechou os olhos e desfrutou daquela sensação de calor. Seu cabelo preto esvoaçava ao vento, dando um contraste muito único. Aquela cena em si era bastante irônica. Um vampiro, uma criatura da noite, aproveitando o sol que era algo de seu inimigo mortal. Um privilégio que só os vampiros da linhagem do clã da neve tinham. Victor sabia que para procurar Opis, ele tinha que usar todos os seus sentidos ao máximo. Ele só não precisava usar raios. Ele precisava ir a todas as cidades do mundo, fechar os olhos e tentar ouvir tudo. Com sua audição aprimorada, ele podia ouvir uma cidade inteira se quisesse, mas sua maior ferramenta definitivamente seria seus olhos. Ele podia ver em uma área muito distante em torno de 300 km, e isso aumentou ainda mais, chegando a quase 1000 km. A barra N, foram 300 km no capítulo 288. Ao absorver Adonis e o sangue de milhares de seres que Roshani lidera, e nunca parando para treinar suas habilidades básicas, Victor obteve um aumento considerável em suas capacidades básicas. Apesar de não conseguir aumentar seu poder por causa do gargalo da idade, ele estava melhorando muito no controle de seus poderes. Combinado isso com sua velocidade e seu tempo de reação, Victor era agora um olheiro da mais alta ordem. Todo mundo iria querê-lo em sua guerra. Alguns minutos se passaram, e Victor abriu os olhos que brilharam com uma faísca dourada por alguns segundos. Rumble, rumble. Seu corpo foi coberto pelo poder do relâmpago. Espere, filha. O pai está chegando, eu vou te encontrar. No momento em que ele disse isso, ele desapareceu deixando para trás raios de luz. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 341. Duas garotas contra o mundo 7 dias após os eventos de Aruna desafiando Genji, e apenas algumas horas depois que Victor saiu para procurar Opis, 2 seres completamente cobertos de preto corriam pelas vielas estreitas da cidade de Tóquio, no Japão. A lua no céu estava vermelha, e um clima perigoso pairava ao redor. Ali estão eles. Ouvir a voz de alguém. Rápido. Serkius. O ser que estava usando a máscara Oni estalou a língua em aborrecimento. Raposa. Milímetros.
O ser com a máscara de raposa acenou levemente com a cabeça e tocou levemente o ombro de Oni. O Oni desapareceu e apareceu em cima dos homens que os perseguiam, agarrando os dois Deagles que estavam no coldre atrás dela, e apontando para os seres. Bang, bang. Ela disparou, 2 vezes visando os indivíduos nas cabeças. O primeiro tiro matou instantaneamente um indivíduo, enquanto o segundo homem defendeu com o braço que havia crescido escamas endurecidas de um tom vermelho. TSK. O Oni chutou a parede atrás dela para ganhar impulso em direção ao homem. Não me subestime. O homem rugiu quando sua aparência humana foi deformada e logo ele assumiu a forma de um monstro de 7 pés que tinha escamas vermelhas e chifres saindo de sua cabeça. Ele deu um soco em direção ao Oni de olhos dourados, mas ele apenas atingiu as partículas pretas que estavam pairando no ar. Eu não estava. Sentindo o frio do metal na nuca, o monstro começou a suar. Bang. Cérebro e sangue pintados no chão. Um silêncio caiu ao redor deles, e esse silêncio foi quebrado pelo som de passos e gritos. Eu ouvi um tiro, aqui. Porra, eles são como baratas. A Oni falou em tom aborrecido enquanto começava a correr novamente com seu cúmplice. Demônios, lobisomens, servos de vampiros, caçadores, yokai. Parecia que o mundo inteiro estava atrás dessa garota. Ela era filha de um conde tão importante. O companheiro do Oni olhou para ela em silêncio, e depois de alguns momentos ela falou. Desculpe, Oni. A Oni olhou para trás e viu os tristes olhos vermelhos de seu companheiro. Isso não é culpa sua. Ela virou o rosto para frente e continuou. Eles estão caçando você porque você é a filha de uma pessoa importante. Mas se eu não existisse, você não estaria passando por isso. A criança não tem culpa pelo que seus pais fizeram ou representam. Pelo menos foi algo que alguém me disse no passado. Ela riu levemente. Passando por algumas latas de lixo e entrando em outro beco, ela continuou. No começo, eu não acreditei nele, mas, com o passar do tempo, e enquanto eu viajava pelo mundo, percebi que ele estava certo. Ela puxou a arma do coldre e apontou para cima. Bang. Um corpo com a cabeça explodiu e caiu no chão. O corpo lentamente perdeu sua forma humana, e logo um monstro de orelhas pontudas com grandes caudas e pelo azul substituiu. Yokai desta vez, hein? A Oni apenas olhou para ele enquanto corria, então virou a esquina seguida por seu companheiro. Então você não precisa se sentir culpado. Seu cúmplice abriu os olhos um pouco surpreso, e então seus olhos assumiram uma expressão gentil. Nada disso é culpa sua. Desça. O Oni puxou a mão de sua companheira, e a jogou no chão, apenas para que algo passasse, girando em alta velocidade. Barra. Os dois ouviram o barulho de coisas sendo despedaçadas em alta velocidade e, quando olharam para cima, viram que tudo em linha reta havia sido eviscerado. Apenas se renda, vamos tratá-lo bem. TSK, um Kamaitachi. Oni apontou seu diagle para cima e disparou. As balas ricochetearam nas lâminas do monstro que parecia uma doninha de 2 metros de comprimento com uma cauda de lâminas. Desista, não queremos te machucar se possível. Outra doninha apareceu na frente dos Oni, eles estavam cercados. A Oni soltou a mão de sua parceira e puxou a outra Deagle de seu coldre. Aquele ataque que você enviou em nossa direção diz ao contrário. Como eu disse, se possível. A doninha abriu um sorriso cheio de dentes afiados. Desista, Nero. Você não pode fugir para sempre. A outra doninha falou. Como você sabe meu nome? O Japão é um lugar pequeno, há ouvidos em todos os lugares. A doninha que defendia as balas de Nero falou. E tem gente que vende informação para quem se interessar. As duas doninhas começaram a andar de um lado para outro, procurando uma oportunidade para agir. Malditas bruxas. As mãos de Nero apertaram com mais força. Não era preciso ser um gênio para entender quem vendia a informação. Desistir. Nunca. Entendo, não chore por perder uma perna ou duas, mais tarde. A pelagem das doninhas se arrepiou e o vento começou a circular em torno deles. Eles saltaram no ar e atacaram com suas caudas. A ação enviou 2 lâminas de vento voando em direção às meninas. Nero se preparou, mas quando ela piscou os olhos, ela viu que estava no topo de um prédio alto. Raposa. Sim. Por que você demorou tanto? Eu nunca usei meu poder com tanta frequência. Um rastro de sangue saiu do nariz de Fox. Ela limpou o nariz com a roupa, e eu nunca usei meu poder em mais ninguém.
Ela teve essa ideia quando viu aquela raposa de 9 caudas de cabelos pretos fazer isso. Sentindo uma sensação de familiaridade com aquela raposa, ela pensou que talvez pudesse fazer isso também. E com apenas algumas tentativas, ela conseguiu replicar o que viu. Se Aruna soubesse dessa história, ela gritaria, besteira. Mas era assim que os seres que tinham o sangue de um progenitor eram. Eles aprendiam rápido. Principalmente Opis, que tinha 50% do sangue de Vlad dentro dela. Mas esse poder não veio sem consequências. Esse poder causou muito estresse no corpo dela que ainda não estava desenvolvido. O que era bastante previsível. Opis nunca usou seu poder tão ativamente como agora, e ela também nunca usou seu poder em ninguém além de si mesma. Vamos descansar. Nero, disse. Ela não era boa em confortar as pessoas ou dizer palavras bonitas, então, essa era a sua maneira de mostrar que ela se importava. Ela caminhou até um ponto e se apoiou nele enquanto mantinha seus sentidos alertas. Obrigado. Milímetros. Nero apenas assentiu. Eu deveria ter usado menos o poder dela, mas eu não sabia que vampiros podiam se cansar usando seus poderes. Aquele homem parecia nunca se cansar, e sendo sua filha, ela não deveria ser a mesma. Apóstrofo. Nero idiota. Ela é uma criança. Claro que ela não tem resistência a usar seus poderes. A regeneração dela também não é como aquele homem, e eles não têm a mesma força de vontade. Apóstrofo. Agora, estou me sentindo mal. Eu deveria ter pedido a ela para usar menos seu poder. Mas se ela não usasse seu poder, nós teríamos morrido muitas vezes. Ela olhou para a lua, que em algum momento ficou branca novamente, e suspirou. Por que ele está demorando tanto? Isso não é como ele, para o homem que disse que iria incendiar o mundo se tivesse que proteger sua família. Ele parece muito negligente com este assunto. Já faz uma semana. Nero estava com dor de cabeça de tanto pensar, tinha várias reclamações e frustrações que estava segurando, afinal, não era justo ela desabafar com Opis. Ela era apenas uma criança, e Nero sabia disso. Ela não era uma idiota por descontar suas frustrações em uma criança. Quando Fox estava prestes a tirar a máscara, Nero falou de repente, não faça isso. Nero falou. Nunca podemos saber quem está nos observando. Ah! Entendendo que era importante manter sua identidade em segredo, Fox assentiu e sentou-se no chão. Esses 7 dias que se passaram foram marcados por fugas intensas. Os 2 primeiros dias foram todos em paz. Opis ficou com Nero e esperou que alguém viesse buscá-la, e Nero cuidou de Opis pensando que ela era filha de alguém que cuidou dela no passado. Mas tudo começou a mudar, no 3º dia quando um boato começou a circular no mundo sobrenatural do Japão. A filha de um figurão de Nightingale está aqui, e ela está desprotegida. Fotos desenhadas à mão estavam sendo distribuídas no submundo do Japão. A foto tinha 2 seres de alturas semelhantes vestindo uma roupa completamente preta. Os primeiros curiosos que vieram em direção ao grupo acabaram morrendo pelas mãos de Nero, e isso os deixou mais curiosos. Este incidente chamou a atenção de vários seres sobrenaturais, mas por 2 dias, todos esses pequenos peixes foram mortos. Os nobres vampiros de Nightingale foram alvos de vários seres sobrenaturais. Foram vários os motivos para isso. Vingança. Afinal, os vampiros mais jovens, quando saem de Nightingale, pensam que a Terra é um playground para eles. Ciúmes. Este é mais para vampiros que não puderam entrar em Nightingale ou que foram expulsos da Terra Prometida. Nightingale era um refúgio para vampiros. Eles podiam viver em paz e não precisavam se preocupar com ameaças. Curiosidade. Essa foi a que mais atraiu as pessoas. Vários grupos ficaram curiosos para saber quem era a filha do Big Shot. Talvez seja a filha de alguém que eu conheça, talvez seja a filha de alguém importante. Todos sabiam que os Big Shots, ou seja, os filhos dos nobres vampiros que tinham relações com o clã dos condes de vampiros, eram podres de ricos, e acreditavam que essa poderia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aqueles seres que vieram depois do grupo foram todos manipulados por Nero. Ela encontrava um novo grupo a cada 4 e 6 horas e lidava com eles como de costume. Uma bala na cabeça. Mas foi só no 5º dia que tudo piorou. Um novo boato começou a circular, um parente de sangue do rei dos vampiros está no Japão. Com o boato recente, mais esse boato, todos pensaram que esse boato estava falando sobre esses 2 seres. Dado o tamanho da foto, todos pensaram que era um dos filhos mais novos do rei vampiro. E o único filho que o rei vampiro teve que era tão pequeno era
Opisteps, a criança que foi considerada a flor mais bonita de Nightingale. E como mariposas atraídas para a chama, todos os seres sobrenaturais presentes no Japão foram em direção a Tóquio em busca da filha do rei dos vampiros. As ofensivas que aconteciam a cada 4 ou 6 horas, passaram a acontecer a cada hora, e esse intervalo de tempo foi diminuindo a cada dia que passava. E no 7º dia, eles estavam fervilhando a cada minuto. Cada um desses seres tinha sua própria motivação. Os mais teimosos eram os vampiros do Japão que Mizuki quase exterminava. Eles estavam fazendo servos vampiros com a única intenção de jogá-los na direção das meninas. Mas como poderia meros vampiros escravos recém-criados ser melhores do que alguém que sempre lutou por sua vida? Neru os aniquilou. E isso chamava ainda mais atenção. A cada ser que Neru matava, os sobrenaturais do Japão ficavam cada vez mais curiosos sobre a guardiã da filha do rei dos vampiros. As bruxas viram uma oportunidade de fazer negócios e tentaram descobrir a identidade dos dois seres a qualquer custo. Mas depois de todos os seus esforços, eles só conseguiram aprender o nome de um dos indivíduos. Neru. E com apenas esse nome vazado, outro grupo se envolveu, os caçadores e os lobisomens. Ao contrário do general Leonardo e seus asseclas que vieram aqui para lidar com os demônios, a Inquisição enviou um comandante recém-promovido, que foi promovido quando o comandante Carlos morreu lutando contra o novo conde vampiro. Auguste e sua companheira Sylvie. Eles eram os novos recrutas, comandando o exército pessoal do general James. O estranho é que eles vieram em um grupo muito menor do que o general Leonardo. Até agora, ninguém sabia por que os lobisomens se interessavam por esse assunto em particular. Mas este incidente estava definitivamente recebendo muito mais atenção do que deveria. Um general e um comandante da Inquisição. As bruxas usavam feitiços e seus contatos para caçar informações para vender mais caro para grupos selecionados. Os restantes nobres vampiros do Japão estavam agindo como psicopatas e usando todos os seus recursos para capturar as meninas. Lobisomens, cujos objetivos eram desconhecidos. Vários grupos de yokai perseguindo as meninas como se tivessem sido ordenados por alguém. O Japão estava uma bagunça por causa dessas duas garotas. Por onde essas duas meninas passavam, como se fosse o olho de um furacão, esses grupos se enfrentavam e terminavam em morte. 5 minutos se passaram e Neru sentiu um cheiro diferente no ar. Foi apenas por alguns segundos, mas ela definitivamente sentiu. Ela se afastou de onde estava e apareceu na frente de Opis. Opis olhou para Neru com um olhar curioso. O tempo de descanso acabou. Ela falou, enquanto olhava ao redor, seus olhos brilhando dourados por alguns segundos. E então ela apontou para o tanque de água com seus 2 deagle. Seus sentidos são muito bons, criança. Alguém apareceu em cima do tanque de água. Um Nurarion, hein? Neru falou quando viu uma pequena criatura que tinha uma cabeça grande. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 342. Ela não é uma doença. Um Nurarion, hein? Neru falou quando viu uma pequena criatura que tinha uma cabeça grande. Para um estrangeiro, você com certeza sabe muito sobre yokai. Eu tenho que saber tudo que posso sobre que tipo de buraco eu chamo de lar. Neru falou com desdém. Essa é uma boa mentalidade. A criatura concordou com a cabeça. Para um ser sobrenatural, cautela nunca fez mal a ninguém. O que você fará agora? Ele perguntou com uma voz entediada. Ele sabia que ela não desistiria, afinal, aqueles não eram os olhos de alguém que desistiria. Matar você, e seguir em frente. Isso é impossível. Ele fez um gesto com a mão, e como se uma ilusão estivesse se quebrando ao redor deles, vários seres começaram a aparecer. Lobisomens, vampiros e todos os tipos de criaturas estranhas em várias formas que são yokai. Kikeki, Nura, seu poder é útil como sempre. Uma aranha yokai falou. Mestre mandou buscá-los. Um vampiro falou com os olhos vazios. Um lobisomem olhou para Neru silenciosamente. Ele clicou no botão em seu bolso, e um sinal foi enviado para sua matilha e os caçadores. Esta é uma visão rara. Eu nunca pensei que veria esses grupos juntos. Fizemos uma pausa temporária em nosso conflito. Afinal, nosso tempo está se esgotando. Ele tentou esconder, mas Neru percebeu que ele estava com pressa. Neru olhou em volta e ela não pôde deixar de desabafar algumas de suas frustrações. PSK, tudo isso por causa da filha de um conde. ... Um silêncio caiu ao redor, até mesmo o sanguinário yokai parou com tal absurdo.
Não me diga que você não sabe quem ela é? Perguntou Nura. Claro que eu sei quem ela é. Nero falou em um tom convincente. PFFT. Ah. A criatura riu muito alto, parecia achar algo divertido. Bang. Nero aproveitou-se dele baixando o guarda e atirou na cabeça da criatura, mas a bala simplesmente atravessou a criatura como se ela não existisse. TSK, essa sua habilidade irritante. Ela murmurou em aborrecimento, e então, ela falou em voz baixa. Fox, sua habilidade? Eu ainda não posso, mas posso tentar. Quando o Opis começou a usar sua habilidade, o sangue começou a fluir de seus olhos e nariz. Menina, é melhor você parar de usar essa habilidade, ou você vai morrer. Você não tem Yoki. Nura apareceu perto de Opis. Bang. A bala atravessou o corpo da criatura e desapareceu novamente. TSK. Opis parou de usar sua habilidade e limpou o sangue em suas roupas. Pequenas lágrimas ameaçavam cair de seu rosto, mas ela fez o possível para não chorar. Ela nunca havia sentido uma dor assim antes em sua vida. Esse cheiro. Esse cheiro. Como esperado. A voz de um homem ressoou no local, e logo ele apareceu bem próximo da criatura. O que você está esperando? Pegue-os. Todos terão sua parte. Um homem de estatura média vestindo um terno apareceu de repente e ordenou. Ele estava bastante impaciente. Roar. O primeiro a atacar foi a besta yokai, mas eles rapidamente tiveram suas cabeças perfuradas por uma bala. Idiota. Em seguida foi o único homem que foi parcialmente transformado. Ele era um lobisomem. Você vai voltar para nós, ratinho. Nero arregalou os olhos quando ouviu essa palavra, e logo memórias que ela não queria lembrar surgiram em sua cabeça, e essas memórias a encheram de raiva. Esse não é o meu nome. Bang. O homem defendeu com a mão. Balas comuns não passarão pela minha pele. Mas logo ele começou a gritar. Ag! Ele olhou para seu braço e viu que seu braço começou a convulsionar e derreter. Abate-lobo. Percebendo o que era, ele rapidamente cortou o braço. Onde você conseguiu isso? Ele parou de falar quando sentiu um peso nos ombros e a sensação do cano da arma na parte de trás de sua cabeça. Pergunte à sua puta de mãe no inferno. Ela deve saber. Eu a mandei para lá, afinal. Bang. Uma bala atravessou a cabeça do lobo e, assim como os soldados anteriores, pedaços do cérebro foram jogados ao redor. Um silêncio caiu ao redor. Nero se virou e olhou para os outros seres com os olhos brilhando dourados. Próximo. Todos estavam engasgados por alguns segundos quando sentiram a opressão da garota. Isso não era algo que uma garota da idade dela deveria ter. Mate ela. O vampiro ordenou. Roa. De volta ao Victor. 3 horas se passaram. Victor, que tinha acabado de escanear toda a América do Norte, decidiu que iria para a Europa e quando de repente sentiu seu telefone tocar. Pegando o telefone. Ele viu o nome de Ruby e atendeu o telefone. Querida. Vá para o Japão agora. O que Victor não questionou sua esposa. Rumble, rumble. Victor criou uma plataforma de gelo no ar e chutou contra ela para se lançar. Brum brum brum. Vários sons de ar rachando foram ouvidos, e logo Victor desapareceu, e nenhum som foi ouvido, apenas o barulho de relâmpagos que as nuvens estavam fazendo. Tem certeza que ela está no Japão? Perguntou Sasa. Sim, meus espiões na Inquisição me informaram disso, e minhas bruxas confirmaram. Ruby tirou uma foto desenhada à mão para o grupo. O que é aquilo? Perguntas violetas. Essa é o Pis, e uma garota chamada Nero. Ruby responde. Nero. Aquela garotinha que Victor ajudou na Grécia? Perguntou Violeta. Ela tinha ouvido tudo que Victor passou naqueles 1 ano e 6 meses que esteve afastado, e durante os eventos que provocaram um atrito com os demônios de Belial, Nero estava no centro de tudo. Sim, e ela também é uma híbrida natural. Os olhos de Hilda tremeram um pouco quando ela ouviu falar de um híbrido. Você está bem em entrar em contato com um híbrido? Não a trate como uma doença. Ruby olhou para Hilda com os olhos brilhando vermelho sangue. Ela não merece isso. Ruby nunca havia contatado Nero pessoalmente, mas pelo que ela ouviu de Victor, as circunstâncias de Nero atingiram seu coração profundamente. Uma criança não deveria sofrer isso só porque nasceu de uma maneira especial. Essa não era minha intenção. Hilda falou em tom neutro. É só que híbridos. Ela tentou continuar, mas foi interrompida por Ruby, dizendo: a criança nascida de um nobre vampiro e um lobisomem não é um perigo para a sociedade vampira, como dizem esses mitos idiotas.
Ela é apenas uma criança que tem genes defeituosos. Eu posso passar horas aqui explicando a você sobre os problemas genéticos causados por duas raças completamente diferentes que decidiram procriar. Infertilidade, anemia, expectativa de vida curta, fraqueza corporal, problemas de sangue, distúrbios cerebrais que, se não tratados, podem causar Alzheimer. Este é apenas um dos exemplos. O mesmo tipo de problema pode ser encontrado em animais que cruzaram com membros que não têm a mesma base genética, de sua própria raça. A razão pela qual toda a humanidade poderia se reproduzir apesar de ter diferentes etnias era porque sua base ainda era humana. O código genético central da existência desse ser ainda era humano. E isso não se aplicava a vampiros e lobisomens. O código genético central dos nobre vampiros era totalmente diferente de um werewolf. São duas espécies completamente diferentes. Mesmo um vampiro escravo não é igual a um vampiro nobre. Eles podem ser semelhantes, mas não são. Vampiros nobres são uma espécie completa. Eles podem procriar e ter filhos, mas um vampiro escravo não pode fazer isso. Afinal, eles estão mortos. Eles são apenas um gol com melhor controle. A mordida de um nobre vampiro não muda o código genético central de um ser. Apenas uma criatura em cada raça sobrenatural poderia reescrever o código genético de um indivíduo. E essas criaturas são os progenitores. Sangue e alma são a moeda dos progenitores. Esta frase implicava que tipo de ser um progenitor é. Quando um progenitor decide transformar alguém em um vampiro, não importa qual espécie humanoide você seja, seu código genético será reescrito para 99,99% à semelhança de vampiros nobres, e tudo o que restará será apenas 00,01% dos genes do raça anterior que o humanoide era. E esse 00,01% armazenou a aparência externa do ser, e que tipo de ser era no passado. É um traço no código genético que não pode ser apagado nem mesmo pelo próprio progenitor. Ruby acreditava que os progenitores também não se limitam a seres físicos. Ela levantou a hipótese porque sabia que havia histórias de que a avó de Saz era um espírito relâmpago. Não é só o sangue, mas a alma também. Sem mencionar o fato de que seu marido tinha habilidades que afetavam a alma de um ser. A mordida do meu marido pode mudar tudo em um ser vivo. Apóstrofo. Mas não tenho provas suficientes para chegar a uma conclusão. Ela pensou consigo mesma. O poder recém-descoberto de Victor. É como ela disse, é muito cedo, ela precisava de mais dados. Mas mesmo com apenas o que ela aprendeu estudando seu marido, e as empregadas que ele criou, Ruby sentiu o verdadeiro terror das existências conhecidas como progenitores. Afinal, se um progenitor fosse jogado em um planeta que não tivesse seres sobrenaturais e a raça desse planeta fosse humanoide, era apenas uma questão de tempo até que o progenitor governasse aquele mundo. Ah! Eu divaguei demais. Agora, quando um vampiro nobre tem um filho com um lobisomem, é a mesma coisa que se um cachorro tentasse ter um filho com um gato. A base genética é completamente diferente, e quando nascem o produto dessas duas raças, nascem com vários problemas genéticos. E porque esses genes são estáveis, o que é perigoso, eles são basicamente uma nova espécie, e quando essa nova espécie entra em contato com bactérias e germes do mundo exterior, seu corpo reage de forma diferente da espécie mãe e pai. Esta é também uma das razões pelas quais o sangue dos híbridos naturais era bastante letal se administrado corretamente. Ruby suspirou interiormente quando todos esses pensamentos surgiram em sua cabeça. Ela ia tentar explicar o resultado de seus experimentos e descobertas para Hilda, mas... Eu poderia explicar tudo para você, poderia detalhar cada estudo que fiz, mas você nunca entenderia. Afinal, você não pode convencer alguém que está preso em sua mentalidade preconceituosa e se recusa a ouvir. Sim, não vale a pena. Nos míseros 2 segundos que cada pensamento surgiu em sua cabeça, levou apenas metade desse tempo para ela decidir que não valia a pena. Portanto, ela imediatamente apagou esse pensamento de sua cabeça. Você está me chamando de estúpido? Hilda estreitou os olhos perigosamente. Eu não disse isso, eu disse que você é uma velha intolerante. Ela se reiterou. Veias incharam na cabeça de Hilda. O ar quente começou a sair do corpo de Hilda, e o ar frio começou a sair do corpo de Ruby. Eles pareciam prestes a se chocar, a qualquer momento. Ok, isso é o suficiente. Não é hora de brigar entre nós. Violette bateu na mesa enquanto falava. Eu nunca vi você tão defensiva sobre algo, Ruby. Sazia falou.
Eu só não gosto dessa mentalidade de aceitar tudo sem qualquer evidência. É por causa de pensamentos como o dela que garotos como Nero sofrem com o que fazem. Ela virou o rosto. Ela nunca iria admitir que não gostou do que Hilda disse. E Saz e Violette sabiam disso. Parece que ela tem um carinho especial por essa garota chamada Nero. Pensou Violette. Ela não é um monstro. Ela é apenas uma criança que precisa de ajuda. Ruby removeu o grampo de cabelo e jogou o cabelo para trás enquanto caminhava em direção à saída. Espero que desta vez ela venha conosco. Meu querido disse que a convidou para morar conosco, mas ela recusou. O que não é surpreendente, ela dificilmente poderá confiar em uma pessoa 100% em sua vida novamente. Onde você está indo? Violette perguntou curiosa. Nosso marido está indo para o Japão, e o prisioneiro podem se machucar. Se isso acontecer, como no caso de minha mãe, um país desaparecerá do mapa. Mas ao contrário daquela época, existem deuses naquele país. O rosto de Saz escureceu quando ela se lembrou desse detalhe. Correto. Meu marido pode ser poderoso, mas nem mesmo ele pode lutar contra 1 milhão de deuses sozinho. Ruby pegou seu telefone e abriu sua lista de contatos. Então vou chamar reforços, caso ele precise. Devido ao novo temperamento de Victor, ela tinha algumas dúvidas sobre que tipo de ação iria acontecer, mas ela tinha confiança suficiente em sua compreensão de Victor. Ela confiou em seus instintos sobre o que ela acreditava ser o curso de ação do homem que vivia pela frase, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue seria. Não importa o quanto ele mude, ele ainda é Victor. Ele ainda vai ficar com raiva quando vê alguém próximo a ele ferido. Ele retribuirá o favor 100 vezes a todos os responsáveis, e só esse gatilho é suficiente para causar catástrofes. Filha. Os rostos de todos na sala escureceram quando ouviram a voz da mulher, não apenas Victor, mas Katash também. Mãe, nós temos um problema. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.